Busquemos ao Senhor de todo o coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria das Graças Ferreira, Marisa de Oliveira Sequini, Renata Figueiredo, Márcia Fadini, Silmara Alves, Sinália Nascimento, Terezinha Passos, Edilson Paroski, Nancy Mota, Antônia Albuquerque, Mara, Abádia Ferraz, Maria Santos, Graça Coelho, Francilene Figueiredo, Zilda Silva, Grete Silva, também Manfrim Santos, Terezinha Boni, Maria Eva Evangelista, Renilda Bispo, Fátima Brito, Adão Santos e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença e te agradecemos por este dia que estás nos concedendo. Te agradecemos por estes momentos que iremos agora estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queremos, Pai, pedir por todos aqueles que estudam conosco a Bíblia. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem. Que Tu, ó Deus, estejas cuidando de cada um, especialmente esses nomes que nós aqui citamos hoje. Cada um tem o seu pedido, tem nos escrito, pedindo que oremos em seu favor. Que sintam a Tua presença e o Teu poder atuando em suas vidas e que recebam as bênçãos, Pai, conforme a Tua vontade, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana. Falamos aqui ontem a respeito da pergunta que Isaac fez ao seu pai Abraão: aonde está o cordeiro? E esse cordeiro, em toda a Bíblia, representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que foi instituído um ritual de sacrifício de cordeiros, especialmente depois que construíram aquele santuário lá no deserto. Todos os dias, de manhã e à tarde, havia o sacrifício. E esses sacrifícios de cordeiros apontavam para a fé que eles tinham no Messias que haveria de vir e que iria pagar o preço do pecado do ser humano. Nós sabemos que todos nós, querendo ou não, um dia, se Jesus não voltar logo, um dia nós iremos passar pela morte. A morte, sabemos que ela é nossa inimiga. A morte ela pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. E acima de tudo também, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Não é essa morte natural que nós estamos comentando aqui agora, que todos nós iremos passar por ela, mas é a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, verso 23. Por quê? Porque a pessoa que vive no pecado, se não confessa e abandona esses pecados, ela irá passar pela morte eterna. Ela não irá para os céus, mesmo sendo cristã. Porque existem muitos cristãos que vivem na prática do pecado, sabendo que estão pecando e não se arrependem desse pecado. Jesus, quando ele voltar, ele virá para dar a recompensa a cada um, aqueles que o aceitaram, aqueles que andaram com ele, aqueles que praticaram os ensinamentos da palavra de Deus. Estes irão receber de Jesus o convite: vinde e possuí por herança o reino que vos está preparado. Mas aqueles que rejeitaram, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então hoje ainda nós temos a oportunidade de ir a Jesus, agora mesmo, onde nós estamos, confessar a Ele o pecado. Ele sabe, Ele só quer que nós confessemos, que nós admitamos que nós estamos em pecado e então pedir a Deus perdão e forças para não cair mais nesse pecado. Satanás, ele quer nos levar à morte e ele nos leva à morte através do pecado. O pecado é o quê? É nós desobedecermos a Deus, é nós fazermos a nossa vontade e não a vontade de Deus. E quando lemos então aqui
em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, nos versos 15 até o verso 17, a palavra de Deus, ela nos diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. É interessante, irmãos, nós notarmos que na Bíblia, toda a Bíblia, só tem 4 capítulos que não fala da morte e do pecado. É o Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e Apocalipse 21 e capítulo 22. Não fala de morte, não fala do pecado. Mas aqui Deus ele diz, se você comer, você vai morrer. Está no capítulo 2, verso 17. Então até aqui não havia o pecado e não havia a morte. Até no capítulo 3, quando Adão e Eva foram tentados e eles comeram do fruto e eles então passaram a morrer. Em Gênesis, no capítulo 4 e nos versos 8 em diante, nós encontramos aqui a primeira morte na Bíblia, registrado aqui na Bíblia. Gênesis 4, a partir do verso 8, Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Aqui nós encontramos então a primeira morte. É triste, quando nós sabemos de alguém que morreu por alguma razão ou outra, Principalmente quando morrem crianças, Porque pela ordem natural das coisas, quem deveria morrer primeiro seriam as pessoas de mais idade, os mais velhos. Mas isso não acontece. A morte ela atinge a todos, não escolhe idade, não escolhe a hora, ela chega para qualquer um, a qualquer momento. E aqui nesse caso, o próprio irmão Caim chamou Abel para ir ao campo e lá ele tirou a vida de Abel, seu irmão. E Abel ele era justo. E Caim era aquele tipo de pessoa que sabe que Deus existe, mas não quer nada com Deus, não quer obedecer, não quer fazer a vontade dele. É considerado um ímpio. E assim era Caim. Ele não gostava de fazer a vontade de Deus em sua vida. Sempre existiu no mundo pessoas assim, pessoas que ouvem e fazem a vontade de Deus e pessoas que não querem ouvir. Mesmo pessoas que foram criadas em lar cristão, hoje estão andando por outros caminhos, quem sabe até já foram mortos por alguma razão, tiraram a vida dele, porque estava andando por caminhos errados, conheceu, mas não quis seguir, não quis obedecer, não quis fazer a vontade de Deus. E isso aconteceu com Abel, era uma pessoa justa, temente a Deus, fazia a vontade de Deus, e foi morto pelo seu próprio irmão Caim. Vejam, a morte ela está à nossa espreita, poderíamos dizer assim. A qualquer momento, qualquer um de nós, por um motivo ou outro, pode ser morto, ou por um acidente, ou por uma enfermidade, enfim, alguma razão pode acontecer e a pessoa morrer. Então, nós que conhecemos a Deus, ouvimos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia, nós precisamos humildemente reconhecer que somos pecadores e nos voltar para Deus cada dia, cada manhã, cada momento, à noite, sempre pedindo a Deus perdão para nós permanecermos no caminho, para nós não nos afastarmos do seu caminho. A morte, como nós dissemos, ela é uma intrusa, ela é nossa inimiga. Nós não nos conformamos com a morte, sabemos que a qualquer momento, qualquer pessoa da nossa família pode ser levada à morte, mas nós não aceitamos.
E por mais preparado que nós estejamos em comunhão com Deus, nós também nós não aceitamos a morte, mas ela vem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, e nos versos 15 a 19, o apóstolo Paulo ele escreveu: então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Então Paulo aqui ele fala da ressurreição dos mortos, aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem na certeza de que viveram uma vida de conformidade com a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus. Todos aqueles que morrerem em Cristo irão ressuscitar, porque se nós não cremos que os que já dormem no Senhor e se nós passarmos pela morte, nós não cremos que iremos ressuscitar, então a nossa fé é vã. Nós então estamos demonstrando também que nós não cremos que Jesus ressuscitou. Mas, como diz aqui o apóstolo Paulo, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Louvado seja Deus por isso. E em Apocalipse capítulo 1 e no verso 18, o apóstolo João escreveu: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Algumas versões diz as chaves da morte e do inferno. Sim, Jesus, ele esteve morto, mas ele reviveu, ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. Ele está com a vitória sobre a morte. Ele está com a vitória sobre o inferno. Satanás, ele já está derrotado. Satanás é o causador da morte. Satanás, a única coisa que ele tem para oferecer àqueles que aceitam as suas insinuações, as suas provações e tentações, o que ele tem a oferecer é a morte. Mas Jesus ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Jesus ele não quer que nós pereçamos no nosso pecado. Jesus ele quer que nós nos arrependamos e passamos a viver eternamente com ele. Então, precisamos crer que se por um motivo ou outro nós viermos a passar pela morte antes de Jesus voltar, nós iremos ressuscitar porque Jesus ressuscitou. E todos aqueles nossos queridos que já dormem no Senhor, podemos ter também a certeza que nós os encontraremos na manhã da ressurreição. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Não pense que aquele seu familiar que, quem sabe, deixou de frequentar a igreja, deixou de conviver com os irmãos, não pense que ele está perdido se ele já está descansando no Senhor, porque se no último momento de vida ele se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou. Então nós temos que ter essa certeza, essa esperança, que nós vamos encontrar com todos os nossos queridos ao Jesus voltar e estaremos então vivendo juntos novamente e para todos sempre. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência a este estudo e lembremos que Jesus ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.